patriotas. Então, cá estamos nós. Sou eu, Daniel Diablo, aqui com vocês. Então vamos logo ao assunto, gente. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui eu achei que fosse uma brincadeira, porém, todavia, contudo, assim sendo, entretanto, não é uma brincadeira isso aqui. Ai, desculpa, tô falando muito rápido, né? Porque já tem aquele lá que... Eu não tô rápido, gente. Bom, vou falar devagar, então. Eu achei que isso aqui era uma brincadeira, mas não é. Então eu vou mostrar o vídeo disso aqui para vocês. Posso dizer alguma coisa para vocês? Olha só, de seguida, depois do vídeo, eu vou comentar a respeito disso. Só quero dizer para vocês assim, este aqui eu peguei lá do Pavinato. Pavinato, eu gosto muito daquele canal lá, porque ele é muito incisivo, muito engraçado também. Você pode ver, né? Lá no programa dele eles fizeram um tribunal. É um tribunal que julga essas aberrações. Então eles são paramentados lá como se fosse um tribunal daquele tipo Idade Média, assim, uma coisa bem... Né? Aí foi engraçado esse julgamento aqui desse caso aqui, tá? Basicamente é o seguinte, o imbecil aqui simplesmente resolveu processar os pais, dizendo que ele nasceu sem seu consentimento. Olha só, consentimento dele mesmo. Então, com base nisso, ele processou os próprios pais. E agora, sem mais delongas, eu vou mostrar o vídeo para vocês e em seguida eu comento sobre isso, tá? Assista aí. Vivi para ouvir uma bosta dessa. Nasci sem o meu consentimento. Um influenciador argentino se nega a trabalhar porque não pediu para nascer. Trata-se de ação proposta por Hassan Azteca, influenciador digital de 21 anos, em face de seus próprios pais, por meio da qual requer o reconhecimento do que denomina direito vitalício de manutenção existencial, popularmente traduzido na inicial como pensão eterna. Sustenta o autor que jamais participou do processo decisório que resultou em seu nascimento, afirmando que foi introduzido na realidade terrestre sem consulta prévia, audiência pública ou sequer notificação formal. Diante dessa circunstância, argumenta que não pode ser compelido a trabalhar para sustentar uma vida Espera. Ô, Alemão, deixa a foto do menino, ele tira e põe da Jaqueline Muniz, depois vão achar a Jaqueline Muniz, especialista em segurança pública, aí vão achar que nós estamos pegando no pé da moça. Coloca uma do lado do outro pra ver quem é quem. Valendo R$1.000 agora. Não, valendo, eu quero ver se o Alemão vai conseguir fazer isso. Valendo R$1.000, se ele vai conseguir fazer isso em um Cuidado minuto. que o alemão tá com o picante aberto, Lê. A Meirinha, continue com os autos. Os pais, por sua vez, alegam que a tese jurídica apresentada pelo filho confunde filosofia existencial com obrigação civil e sustentam que a maioridade, historicamente, encerra o regime de dependência econômica. É o relatório. Passa-se ao julgamento o momento em que este tribunal deverá decidir se o nascimento constitui contrato vitalício de manutenção ou apenas o início de uma carreira inevitável chamada vida adulta, se o autor tem ou não o direito que alega ter. Vamos e começar. tem uma sonora, quer botar? Vamos começar. Tem a sonora, né? É que a hora que você pediu a sonora, o Alemão tinha conseguido fazer a imagem dupla e ele não ouviu. Será que vale a pena? Põe a sonora aí, se estiver ruim você tira. Nací sin mi consentimiento y por eso mis papás están obligados a mantenerme porque si yo no pedí nacer, ¿por qué ahora me van a obligar a trabajar si yo no quería? É não binário também, né, Excelência? Eu não sei. Você levantou isso, Charles? Porque ele levanta tudo aí. Ele conheceu rápido, né? Bateu o olho e já percebeu. Não, só pelo jeito que ele tá falando ali, pois é. Bom, vamos começar aqui com o voto do nosso ministro Delfim, né, o anjo deste tribunal. Anjo porque Deus já levou faz tempo, só tal cor que nosso decano Cláudio Caivano. O senhor sabe que depois que o senhor contou uma piada de jogar o dinheiro para cima e Deus pegar, eu não levanto mais a mão, né? Vai que ele puxa. Mas eu vou invocar Deus. Você foi na missa do padre Marcelo, a hora que ele mandou erguer a mão, você ficou com o braço bem para baixo. Fiz que nem Horácio. Ou tem dinite, seu padre, tem dinite. Não dá. Dinite, exatamente. Boa, sargento. Eu vou dizer para esses pais, como é que é o nome do rapaz? Azteca. Azteca. Hassan Azteca.
para eles invocarem o Código de Defesa do Consumidor, artigo 49, que permite, depois que sabe-se do defeito, esse produto está com defeito. Então, depois que descobre-se o defeito, a devolução do produto. Mas espera aí. Deixa não. lá, Pro larga Celso pro Estado. Russomano. que é isso Vamos que lá. ele quer. Ele nos autos diz, ministro Delfim, Delfim. que ele tem 21 anos. Sim. Um caso como esse não leva até os juristas mais conservadores, como é o caso de Vossa Excelência, Muito obrigado. a parar para pensar na possibilidade do aborto até os 21 anos do feto. Sabe que eu anotei aqui, Camila? Eu anotei aqui essa pauta do aborto pra gente tratar. Porque eu era contra até ver A esse piada rapaz. pode não caber muito bem, né? Eu era contra. Não, porque quando eu vejo, Contra o quando eu aborto. vejo uma imagem dessa, prezados colegas, Aqui. eu fico imaginando, a gente não fica atentado a pensar na hipótese do aborto até os 21 anos do feto? Verdade. Eu acho que é por isso que o legislador originário previu o assassinato de entes próximos, né? Está no ordenamento jurídico e, infelizmente, Então, é fato típico, né? os códigos, eles falam do assassinato de ente vivo, Sim. mas não doente. Doente. É, pô. Doente, viu? Mas é um caso realmente, para dizer e ser muito educado, é bizarro, né? Alguém que nasce, recebeu todo atendimento, desde a mais tenra idade, foi alimentado, todos os dias os pais foram lá, deram carinho, colocaram... Não, eu não sei, provavelmente- peraí, alguma coisa errada fizeram com esse rapaz. Colocaram aí. metanol no leitinho. Ou ele foi para alguma universidade na Argentina, Foi. né? Ou veio estudar Lá na deve USP, ter USP. na Ou veio Unicamp. para cá fazer intercâmbio na USP, alguma coisa no meio desse caminho aconteceu para dar um tilt no cérebro. que já não Alguma deveria coisa ser na muito receita bom, desandou. Exatamente, exatamente. E imagino que a gente deva ter o direito de devolver. Devolve isso aí. Mas devolve pra quem? Então, esse é o problema. Para Joga no quem? mar, Eu não vai conheço, não manjar. consigo enxergar o Foi produtor. Deus que mandou, devolve pra Deus. Foi Deus que fez, então fudeu. Não, mas manda pra... espera aí. Não, esse assunto aqui tá dando o que falar. Aliás, excelências, fiquem à vontade para interagir. Por favor, porque, me ajudem, sargento. Não tá aqui, isso, não tá lá, não esse tá lá. caso, eu percebo aqui que mais do que votos isolados de vossas excelências, isso merece um debate. Claro. Porque o que Assunto acaba sério. sendo exposto aqui, essa questão da devolução, não é? Se a Fala moda- assim, não é o pai que tem que tirar a vida. Se ele está reclamando que não queria viver, Então ele que atire. exato, mas ao mesmo tempo estimular o suicídio é um tipo É um crime, penal, sim. é um crime. É ruim. Então, assim, o que fazer? Vocês sabem que em França é mais bonito, é mais formal, em França, acredito eu que no ano de 2002 ou 2005, teve um caso inédito na Corte de Cassação francesa, ao similar do nosso tribunal em França, que é chamado de caso Perruche. O rapaz, ele nasceu com múltiplas deformidades corpóreas, auditivas, visuais, locomotivas, e ele processou os pais para que o indenizassem. Por quê? Os pais tinham sido avisados pelos médicos de que o filho nasceria com todas essas deformidades. Então, esse é um caso, o caso Perruche, que ele ganhou o caso, na França ganhou o caso, porque os pais sabiam do martírio que seria a vida do filho. Assumiram o risco, então. Os pais assumiram. Agora, no caso de um menino que está exercendo uma atividade, se apresenta como influenciador, pode fazer coisas. Agora, veja que em 2002, no caso Perruche, sequer existia rede social. Internet. Então não tinha essa de home office, não tinha essa questão de inclusão no mercado de trabalho, não tinha que pôr rampa, não tinha vaga para deficiente. Era outro mundo.
Mas hoje, e neste caso, que não é um caso perrucho, é um menino que, por mais estranho que a Carrie seja... A deficiência dele por mais estranho que seja o Jerry... Bacana, mas eu tenho uma dúvida aí, Bacana. Pois não. Ele processou os pais por causa disso e ganhou, como que ele usou esse dinheiro? Certamente, sentido, né? certamente para cuidadores, para pagar as suas despesas, etc. Porque o da França. Da França ganhou o processo. O da França, porque nasceu com várias deformidades que o incapacitavam para qualquer trabalho. O cara ainda teve essa ideia, né? Pô, não vou andar, não vou pensar, mas vou processar. O cara é muito determinado, né? Sempre tem um advogado. O senhor não acredita, o senhor não tem religião, não? Tem Deus no mundo e sempre tem um advogado para lhe tentar. Sempre tem. Se for trabalhista, Sempre então, tem. o primeiro que pega a causa. Exatamente, exatamente. Agora, nesse caso, não. O que a gente vê é o caso de um vagabundo, porque ninguém pede, ninguém nunca pediu autorização. Você já começa com uma hipótese absurda, não é, ministro? O senhor está contando essa história e está me vindo à mente o finalzinho, o último capítulo do livro que eu li recentemente do Eric Fögling. Achei que era da novela. E que fala do, também achei. Puta, e que fala do gnosticismo. E o gnosticismo tem uma aliança, uma ligação intrínseca com o esquerdismo, porque ele nega Deus. E nega Deus não no sentido de inexistência de Deus, mas no sentido de divinizar o próprio indivíduo. E quando você diviniza o indivíduo, se afasta de Deus, você causa esse tipo de problema, que é o desligamento, né? A remoção da realidade. Eu não enxergo a realidade. A realidade passa a ser aquela que eu quiser. O indivíduo passa a imaginar o que ele quer ser, como ele quer se reconhecer, como essa criatura. Hassan, como é que é? Hassan, Jaqueline Muniz. Em português, ração mexicana. É como essa criatura, ele se identifica como um ser qualquer e aí quer processar os pais ou então exigir que os pais o monitorem e mantenham a vida inteira. Isso não tem como dar certo. Graças ao progressismo. Agradeçam a todos eles, agradeçam aos esquerdistas. Olha, gente, isso aqui é o que acontece quando a cultura woke, que é aquela coisa que essa esquerda, né, trouxe para nós, tá? O sujeito teve essa ideia: eu vou processar meus pais para que eles me sustentem, porque eu não quero trabalhar. E por que não? Porque eu não tenho que trabalhar. Mas por que você não tem que trabalhar? Eu não tenho que trabalhar simplesmente porque eu não pedi para nascer. Até aí, é absurdo até aí, né? Mas o argumento seguinte é assim, ó: eu nasci sem meu consentimento. Agora, de tudo isso aqui, a coisa que realmente mais me causa espécie... Olha a minha cara como causa espécie, olha só. Eu como causa espécie? O que causa espécie nisso aqui é o seguinte: é como é que um tribunal aceita e dá provimento para isso aqui. Claro que isso aqui vai ser rejeitado lá, isso aqui vamos arquivar isso aqui. E como é que aceitam que isso aqui vire processo? Porque, olha, já é uma coisa para vocês, tem uns casos que o tribunal não tem que aceitar aquilo, não. Aquilo ali você rejeita logo de início, tá? Você não vai deixar aquilo virar um processo que vai demandar Ministério Público e advogado para lá, advogado para cá, e tem que intimar a parte lá que foi acionada, né? No caso, os pais. Olha, o cara está processando os pais, meu Deus, mas que filho... Bom, isso aqui não era para virar processo, né? Isso aqui um juiz ali, logo o Ministério Público mesmo, devia considerar isso aqui improcedente. Porque olha só, o cara quer processar os pais para que eles o sustentem. E esse filho da vaca moxa aqui, ele tem 21 anos. Agora é a cara do sujeito. Olha de novo a cara dele. Olha a cara disso aí. Isso aí é aqueles cultura woke. Isso aí é desses aí que foram... a esquerdada é militante isso aí. Agora, é claro que isso aqui não vai adiante, porque isso aqui ia criar um precedente assim absurdo, né? Mas nos filhos agora a processão dos pais. Agora, exatamente como alguém falou ali no julgamento ali, né? O Pavinato, né? Olha, então deviam usar, né, os pais, no caso, né, usar a mesma argumentação e ver lá o que eles têm de equivalente ao Código de Defesa do Consumidor e devolver a mercadoria com defeito. Porque esse filho, obviamente, nasceu com defeito, né? Então, vocês vejam o que essa ideologia fez. As pessoas fazendo esse tipo de coisa. O sujeito é capaz de acionar na justiça os próprios pais, querendo obrigar os pais a sustentá-lo, porque ele não tem que trabalhar porque ele não pediu para nascer.
O argumento dele. Claro que isso aqui não saiu da cabeça desse idiota. Você olha pra cara dessa criatura aí, sabe? E isso não saiu da cabeça dele, né? Mas tem algum outro esquerdista idiota que botou na cabeça dele isso. Então é evidente que uma coisa dessas não vai adiante, porque imagina se isso aqui fosse adiante. Imagina as pessoas processando os pais, né? Eu não pedi pra nascer, tem que me sustentar assim. Então, isso aqui é criar um precedente absurdo, né? Então, claro que isso aqui vai ser evitado. Eu estou falando especificamente disso aqui, como é que deixaram uma coisa dessas virar processo. Porque virar um processo, gente, é uma coisa complicada. Aí marca audiência, aí tem que estar o juiz, sabe? Representantes do Ministério Público, promotores focados, nesse caso sim, né? E intima as partes lá, no caso os réus, no caso, né? Tem que estar comparecendo lá e eles têm que impulsar um advogado também, para depois mandar arquivar isso. Então não é para deixar isso aí virar processo. É uma coisa totalmente procedente. Né? Daqui a pouco o cara lá, ele está alegando que ele quer uma pensão, mas acho que esse caso teve. Acho que foi na Rússia, alguma coisa assim. Eu sei que o cara queria uma pensão do governo, porque ele diz que ele é fruto de uma concepção de uma abdução alienígena. Olha só. Não, na Rússia não, acho que foi na Bulgária isso aqui. O cara entra na justiça alegando o seguinte, tá? A mãe dele teria sido abduzida e os alienígenas teriam feito uma inseminação artificial nela, da qual ele nasceu. Tá? Então ele é filho de alienígenas. Então, como não dá para processar o alienígena lá e pedir pensão, o que ele faz? Ele quer processar, tentou, né, processar tanto o governo da Bulgária como as forças armadas, porque não protegeram os céus da Bulgária para impedir que uma nave viesse, entrasse ali, abduzisse uma mulher ali, engravidasse ela, não sei o que. O sujeito tentou isso, processar o governo foi incapaz de proteger os seus cidadãos. A minha mãe foi abduzida por uma nave alienígena, fizeram inseminação artificial nela e eu nasci. Portanto, eu sou filho de alienígena, não sei o que. E isso aconteceu. Tô com Maduro! Tô com Maduro! As mãos pra cima, cintura solta, sou do Levante, tô com Maduro. As mãos pra cima, cintura solta, sou do Levante, tô com Maduro. As mãos pra cima, cintura solta, sou do Levante, tô com Maduro. As mãos pra cima, cintura solta, sou do Levante, tô com Maduro. Pode dobrar a força latino-americana, nem mesmo o Capriles ou o Barack Obama não vamos dar sossego para vencer a disputa, porque nós somos povo e respiramos luta. As mãos pra cima, cintura solta, sou do Levante, tô com Maduro. As mãos pra cima, cintura solta, sou do Levante, tô com Maduro. Sou dos chavistas, internacionalistas, a juventude unida, latina e socialista. Somos todos chavistas, internacionalistas, a juventude unida, latina e socialista. Capriles, show, 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 show. Sou do Levante, tô com Maduro. Capriles, show, 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 show. Sou do Levante, tô com Maduro. Vote Maduro! Por quê? Porque as Forças Armadas e o governo da Bulgária não foram capazes de proteger seu cidadão, seu território. Então eles têm que pagar por isso. Porque nós pagamos impostos, porque nós cumprimos nossas obrigações. Na hora que precisamos da proteção do Estado, cadê o Estado? Nem tomou conhecimento do caso. E o sujeito teve a ideia de processar o governo. E agora vem esse... Olha a cara de novo da criatura. Ai, Deus do céu. O cara
cara falou assim que a vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Até tem um meme que fala isso, cara. Olha o mundo que a gente recebeu. O cara processando os pais, ele quer pensar porque ele nasceu sem seu consentimento. Isso aqui é sério, virou processo. Tá em andamento ainda. Tá, então, ó, pra vocês saberem, tá? Isso aqui é cultura woke, isso aqui é esquerdismo. Faz isso com as pessoas ficam assim, sem noção. Um sujeito visivelmente perturbado, mas perturbado não o suficiente pra que fosse rejeitado pela sociedade, que foi aceito, foi acatado na justiça, vai ser julgado aquilo. Então, isso que eu tinha que pedir pra vocês, tá? Vou trazer mais dessas pra vocês verem aqui, tá? O que é que a cultura woke tá fazendo, né, com as pessoas. Então, por enquanto, amiguinhos, era isso. Não se esqueça do seu like, que é muito importante, porque tem lá 150 views e 10 likes. Quer dizer que 140 não gostaram do vídeo. Então deixa lá o seu like, porque o algoritmo quer saber que você gostou do vídeo, tá bom? Então por enquanto era isso, amiguinhos. Um grande abraço para vocês e até daqui a pouquinho.